Boa tarde, meus amigos. Página aberta, mente aberta. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, desse best-seller, né? O Milagre da Manhã, do Hal Herold. Ele tem 251 páginas, tá? Vou mostrar o livro pra vocês. Ó, o meu tá todo marcadinho. Aqui eu vou marcando as citações mais importantes para falar pra vocês. E, pessoal, essa aqui teve a primeira edição, né? Que eu vou deixar aqui pra vocês. E essa aqui foi uma reformulação, o livro reformulado por ele, que tá bem mais sensato, esse livro. No outro, por exemplo, ele falava que a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o que não é a realidade de todo mundo, né? Eu não conseguiria acordar tão cedo assim. E aqui ele coloca outros pontos também interessantes, né, de acordo com a neurociência. Aqui a gente vê que ele pesquisou muito, ó. Quando vocês forem ler um livro, vocês precisam olhar as referências, né? As referências é o que o autor estudou, né, para colocar as informações dentro do livro pra gente. Então isso é muito importante. Aqui ele explica, né, como que você adotar uma rotina produtiva pode transformar a sua vida. E aqui ele explica 6 salvadores, né, que eu vou explicar certinho aqui ao longo do vídeo, para você fazer logo após acordar, tá? Você acordou, você vai fazer esses salvadores, tá bom? Aqui, pessoal, eu já vou ler 2 citações do livro para vocês analisarem o quanto é interessante esse livro. Ó, a primeira é a seguinte: existem apenas 2 maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre, do Albert Einstein. E outra citação que eu achei sensacional é: a história da raça humana é a história de homens e mulheres que se subestimam. Então, realmente, né, tá nesse capítulo 3, o choque da realidade dos 95%. O autor, pessoal, ele propõe 6 práticas logo após a gente acordar. Então, você acordou, a primeira prática, mas não precisa ser nessa sequência que eu vou falar, pode alternar de acordo com o seu método, né, que você acha mais adequado para você, é fazer um silêncio, né, 10 minutos de meditação. E, gente, já não vem torcendo o nariz não, porque a meditação, ela acalma a sua mente, tá? Ela já é comprovada cientificamente, então começa a meditar, você vai ver que a sua ansiedade vai diminuir, seu estresse vai diminuir. Tem muita gente que fala, não consigo desacelerar, minha cabeça é muito agitada. Medita, coloca no celular 10 minutos, coloca para despertar depois de 10 minutos e você vai ficar prestando atenção na sua respiração. Como que o ar entra pelo nariz e sai pela boca lentamente. Você vai expirar lentamente. Depois de um tempo, você vai respirar sem forçar. Você vai ficar prestando atenção nisso. É fácil? Não. Você vai ver que você vai achar que passou 5 horas e que o despertador parou de funcionar, mas ainda não passou o tempo. Mas tenta, pessoal. É muito importante a sua saúde mental, tá? O próximo, pessoal, são as afirmações. As afirmações, por exemplo, eu estou me tornando uma pessoa disciplinada e focada. Ele explica certinho, cada um desses tem um capítulo, tem o capítulo do silêncio, que seria a meditação, tem o capítulo das afirmações, tem a visualização. O que é a visualização? É como se você já tivesse conseguido aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa própria, então eu já vou visualizar aquilo que eu quero conseguir. Mas aqui tem várias etapas, tá? Eu tô falando só um resuminho, é pra ler o livro, tá, gente? É muito importante, nenhum vídeo que vocês vejam vai suprir o que um livro inteiro vai te dar de conteúdo. E é muito interessante, eu vejo muitos vídeos antes de ler os livros, porque desperta esse interesse na gente, né? Ele fala também, pessoal, para fazer exercício físico logo de manhã, para você já acelerar seu batimento cardíaco e já animar. Isso é verdade, eu já tô fazendo e realmente dá uma animada, assim, dá um vigor, né? Já de manhã pra gente já começar o dia bem. E hoje, meus amigos, o exercício físico é a panaceia, a cura para todos os males, né? A gente sabe que não é a cura, mas ela previne muitas doenças, né? Até as mentais, depressão, ansiedade. Exercício físico é espetacular. E quando você faz logo pela manhã, você já fica energizado pro dia, né? Você já sente aquele up, né? Pessoal, a outra é o dos salvadores do livro, é a leitura. Então, você lê 10 páginas de um livro, ele fala aqui, né, para ser um livro edificante. Eu vou alternando, né, livros que eu gosto muito dessa área de psicologia, então eu alterno um livro voltado para psicologia e um livro voltado para ficção.
E se vocês forem lendo, gente, 10 páginas por dia flui. Se você ler todo dia, é tranquilo. Talvez você lê 2 livros por mês, ou até mais, dependendo do tamanho do livro, né? Esse aqui, por exemplo, eu falei que tem 250 páginas. Em 25 dias você lê esse livrinho aqui, né? E é um livro muito fácil de ler e que vai te dar um bem-estar. Eu não gosto desses livros de autoajuda, mas esse aqui, gente, realmente é um livro que muda vidas mesmo. Eu comecei a fazer, né, essas indicações do autor e realmente a gente começa o dia mais disposto, tá? Então são 6 os salvadores. Portanto, meus amigos, os savers que o Hal Herold fala para nós fazermos todo dia ao acordar seria o silêncio. Seria savers, né, que eu vou colocar aqui, ó. S de silêncio, que seria meditação. O A de afirmação. O V de visualização. O E de exercício físico. Qual tá faltando? Saver. O R de reading, né, que é a leitura. E o último é a escrita, né, pra gente fazer os savers todo dia. Ele fala várias práticas aqui, né, além dessas que ele fala essas práticas, mas, por exemplo, ele fala assim, se você tem 1 minuto do seu dia, você consegue fazer, né, mas é bom você programar o seu dia para pelo menos dentro de 1 hora, você conseguir praticar todos esses 6 métodos. Você vai ler em 10 minutos, você vai fazer 10 minutos de exercício. Ah, eu não consigo fazer 10 minutos de exercício. Ele fala, faz uma caminhadinha rapidinha, ou aqui no livro ele diz que ele faz yoga na casa dele, né? O silêncio, né? A meditação, você faz 10 minutos. E pessoal, realmente, esse livro aqui é incrível mesmo, tá? Não é todo livro de autoajuda que é bom, que é uma ajuda pra gente, mas esse é muito bom. E pessoal, uma última coisinha, né? Que eu vou juntar 2 livrinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é muito interessante, que os 2 falam sobre isso. São esses 2 livros aqui que se complementam, tá? Porque Nós Dormimos e O Milagre da Manhã. Em relação ao botão soneca, que todos amamos, né? O botão soneca realmente é um problema. E tanto Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker, quanto O Milagre da Manhã falam que é um veneno, o botão soneca. Porque você tá mandando informações contraditórias para o seu cérebro. Eu vou até ler, como a gente está falando mais do Milagre da Manhã, eu vou ler uma passagem dele aqui, ó. Ouvi dizer que ninguém realmente gosta de acordar cedo, mas todo mundo ama a sensação de ter acordado cedo. É verdade, não é? Você ama, quando você acorda cedo, você fala, nossa, que dia produtivo, não é, meus amigos? E, se você pensar de verdade a respeito, pressionar o botão soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer, odeio acordar de manhã, então faço isso de novo, de novo e de novo. Aqui nesse capítulo 5, gente, ele mostra uma estratégia à prova de soneca. É muito legal, tá? Ele fala pra você estabelecer uma intenção, né? Colocar o seu despertador longe da cama. Isso eu comecei a fazer, né? Coloquei meu despertador longe, que é o meu celular, eu coloco ele do outro lado do quarto. Então eu tenho, na hora que começa a barulheira, eu tenho que levantar pra ir lá desligar. Ele diz pra escovar os dentes e logo após tomar um golão de água, um copão de água, pra já hidratar, porque você passou muito tempo desidratado porque você tava dormindo, né, pessoal? Gente, eu achei espetacular. É um livro que realmente torna as pessoas produtivas. Eu indico muito, meus amigos, mas se vocês forem comprar, comprem essa edição aqui, não comprem a antiga que ainda tá vendendo também. E façam os passos, né? O final de ano tá aí, tem as resoluções de ano novo, para acordar um pouquinho mais cedo, né? Uma coisa que os 2 livros têm de conflito, mas que agora o Milagre da Manhã entrou um pouquinho no padrão, em relação ao tempo de sono, a duração. Você sabe quanto tempo você tem que dormir para você estar realmente descansado? Aqui, ó, né, do maior pesquisador de sono, de um dos maiores pesquisadores de sono do mundo, ele fala que são 8 horas de sono. Ai, mas 8 horas de sono é muito, eu tenho tanta coisa pra fazer, mas você quer fazer seu dia ser produtivo? Você tem que estar descansado. Aqui eu já achei um pouquinho, né, o autor, ele não entrou muito nesse aspecto. No outro livro ele falava que não precisava dormir tanto e tal, aqui eu acho que ele já repensou um pouco, vocês vão ter a visão crítica de vocês vão analisar esse padrão dele aqui, mas, gente, tenta dormir 8 horas de sono, né, tenta dormir 8 horas e depois, na hora que você acordar, vai dormir mais cedo. A gente precisa ter
um alarme para dormir. A gente não tem um alarme para acordar de manhã? Você tem que ter um alarme para dormir, senão você vai acabar dormindo cada vez mais tarde e você vai querer acordar mais tarde também. Então, tocou o alarme de sono, você vai se preparar para dormir, tá bom, pessoal? Eu vou fazer, sim, o vídeo desse livro porque ele é espetacular, mas aqui é para dormir, você dorme bem, e aqui é para você acordar bem, tá bom? Pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se tiver uns barulhinhos aí, é porque a produção tá fazendo barulho, minha produtora ela fica fazendo barulho, tá? Eu vou mostrar ela pra vocês aqui, só um minutinho. Aqui, gente, a produção. Ela fica fazendo barulho nos vídeos.